Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e esse conteúdo está sendo liberado no formato estreia aqui do YouTube. O que quer dizer que durante a primeira exibição do conteúdo, ou seja, assim que ele é lançado, você que está assistindo nesse momento pode participar do chat ao vivo, em que eu vou estar de olho. Caso você queira perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, eu vou interagir com você. Em todo caso, independente se você está vendo no momento da estreia ou depois, interaja no conteúdo, deixe o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim, por exemplo, porque isso é muito importante. O conteúdo de hoje que eu trago é a respeito de uma bactéria, e aí eu vou falar de uma espécie específica, que é a Faecalibacterium prausnitzii. Eu até que olhei aqui minha colinha, porque é um nome que não é muito fácil talvez de pronunciar, mas enfim. E você vai entender aqui porque eu vou relacionar essa bactéria com diabetes. E aí, para começar, eu vou mostrar para vocês aí, agora na tela, esse aí é um artigo científico, uma publicação do ano de 2018. Eu coloquei grifado em amarelo, os termos que eu quero já deixar bem claro aqui para vocês, que é o seguinte. Aí diz que Faecalibacterium prausnitzii é uma bactéria que produz butirato. O butirato é um ácido graxo de cadeia curta que pode ter benefícios, incluindo aí, a função básica dele de ajudar na nutrição, no fornecimento de energia para as células ali, do intestino. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto que eu trago aqui é que existem alguns ácidos graxos de cadeia curta e dependendo do tipo de bactéria que você estimula, determinada bactéria tende a produzir determinado ácido graxo de cadeia curta. Porque para quem aí entende desse assunto, às vezes fica um pouco de confusão, assim como eu já tive essa dúvida, Ué, mas existem esses ácidos graxos de cadeia curta, vai produzir qualquer um? Como é que é? Então, às vezes você direciona mais para produzir um determinado ácido graxo de cadeia curta, dependendo daquela bactéria específica que você está estimulando. E aí, obviamente, esse é um assunto que a complexidade dele é útil para os profissionais, Então, a nível aqui do público leigo, o que eu quero que você entenda é a questão dos benefícios, que eu vou mostrar já já. Mas, outro detalhe ainda grifado aí que diz é o seguinte, que a abundância dessa bactéria ajuda na proteção, ali da microbiota intestinal, é uma potencial terapia no quesito diabetes e na questão da inflamação. Ou seja, de prevenir ou de combater o diabetes e também de prevenir e combater a inflamação. Antes de continuar, eu peço que vocês já garantam a sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se e aí embaixo também você encontra um sininho. Se você clicar nesse sino, vai ter lá algumas opções. Selecione a opção todas para que você peça ao YouTube que você quer receber a notificação de todos os conteúdos que eu liberar. Só que você precisa ir nas configurações do seu celular e pedir que o aplicativo YouTube realmente te envie essas notificações. Pronto, feito isso, você vai receber os conteúdos aqui que eu posto com mais facilidade. Voltando, essa imagem aí é do mesmo artigo científico, então novamente aí tem a fonte para vocês. E essa imagem, ela é então o conteúdo realmente que eu quero detalhar com mais, assim, com mais descrição, para vocês. Percebam, aqui, que nós temos representando o intestino. Nós temos aqui uma divisãozinha que é para representar dois cenários diferentes. Então, nesse cenário de cá, a gente tem um cenário de disbiose. Temos aqui, olha só, a associação, com o diabetes, que é o assunto do vídeo, central. Então, aqui nós temos que o leaky gut desse epitélio intestinal é associado com diabetes. O que seria leaky gut? É esse intestino aqui, mais permeável. Esse afastamento entre as células intestinais, o que diz que aqui nós temos uma mucosa intestinal não muito íntegra. Então isso não é bom. Então aqui nós temos uma disbiose intestinal, incluindo aí, uma maior taxa, e proliferação de bactérias gram-negativas e bactérias que tem aí, por exemplo, o LPS, que é aqui, o lipopolissacarídeo, que pode, com essa facilidade aqui, do leaky gut, pode translocar com mais facilidade. E aí ele vai se ligar, por exemplo, ao LBP, que funciona como um carreador, como um transportador do LPS. Aí tem também aqui outros,
as outras substâncias, né, que também se ligam ao LPS em algum momento, como o CD14, tem esse MID, MYD88, mas basicamente o que você precisa entender é que esse LPS ele pode se ligar, né, ao TLR4, que é um receptor, pode gerar, né, ativação de macrófagos, inflamação, a exemplo do que demonstra aqui na imagem, né, que você vai no final das contas, olha só, ativar TNF-alfa e L6, que são citocinas pró-inflamatórias. Então aqui você está gerando já um processo inflamatório que já tem relação com o diabetes no quesito de que, né, em que quesito? No sentido de que a inflamação promove resistência à insulina. E a resistência à insulina é relacionado com diabetes tipo 2. Só que aí continua, né? Aqui mostra também que esse LPS ele pode atuar no pâncreas. De que forma? Nas células beta-pancreáticas. Então ele pode atacar, destruir as células beta-pancreáticas. Ele pode gerar um efeito, né, de autoimunidade. E isso pode gerar, né, uma resistência insulínica. Mas essa questão aí, né, da autoimunidade, do ataque à célula beta-pancreática, que é a célula que produz a insulina, isso pode estar relacionado também, né, com aquele mecanismo do diabetes tipo 1, né, que é quando você tem, na verdade, uma falta da insulina. Então, por um mecanismo ou pelo outro, ou você produz insulina, mas você tem a resistência insulínica por conta da inflamação no corpo, ou você está tendo pouca produção de insulina, que aí, independente, ou diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, mas o que nós vemos aqui é que esse cenário aí de desbiose pode estar relacionado com o diabetes. Mas onde é que entra a Faecalibacterium prausnitzii? Espero que eu tenha falado certo. Onde é que ela entra aí com essa questão do diabetes, já que ainda não foi citada, né? Vou citar agora. Antes, eu peço que você comente aqui embaixo se você já está achando esse assunto interessante. Se houver alguma dúvida, pergunte. Lembrando que dúvidas que demandem uma resposta específica, você precisa agendar sua consulta. Inclusive, nesse momento de pandemia, a consulta nutricional online está liberada. Se você tiver interesse, entre em contato pelo direct no meu Instagram ou por e-mail. Para ter o meu e-mail, você pode solicitar aqui embaixo nos comentários. Voltando à explicação, o outro cenário aqui mostra o seguinte, né? Um intestino sem o leaky gut. Então aqui nós temos, né, um epitélio intestinal saudável. E aí nesse cenário aqui nós temos, olha só, uma maior quantidade de bactérias como Roseburia intestinalis, que tem, né, um efeito anti-inflamatório, e a própria Faecalibacterium prausnitzii. Quando você tem aqui a Faecalibacterium prausnitzii em maior quantidade, não só ela, né, mas é ela que eu estou destacando nesse conteúdo, então você tem com isso, né, maior produção de butirato, já que, como foi dito no início, né, do vídeo, a Faecalibacterium prausnitzii, ela é uma produtora de butirato, então já tem essa relação específica aí. Então qual é a consequência disso? A consequência é positiva, você tem esse epitélio intestinal mais saudável, mais íntegro, e aí você tem também a menor translocação bacteriana, ou, né, de fragmentos bacterianos, como é o caso do LPS, de bactérias gram-negativas, bactérias patogênicas, e ao mesmo tempo você tem, né, uma melhor organização das tight junctions e, portanto, uma melhor integridade do intestino, que é basicamente, né, aquilo que eu já vinha explicado antes, né? Você tem aqui um intestino menos permeável, você tem aqui um intestino mais íntegro. Então, a explicação é essa. Outro detalhe que você talvez, né, notou no vídeo, quem aí acompanha o canal já sabe, mas quem chegou e não sabia, essa é uma camiseta que eu estou usando, que você também pode ter, tá? Na verdade tem uma coleção aí de camisetas, no momento tem camisetas e moletons. Confira aqui embaixo, né, uma estante de produtos com todas as opções que tem disponíveis e compre o que você gostar, tá bom? E depois me marque no Instagram para eu ver quem é que está usando. Agora, talvez você esteja se perguntando sobre o que você pode fazer para aumentar essa bactéria benéfica. E eu vou adiantar aqui algumas questões, né? Primeiro, pelo básico, uma alimentação, né, baseada em açúcar, alimentos ultraprocessados, isso diminui o nível dessa bactéria no seu intestino. Por outro lado, uma alimentação com um bom fornecimento de frutas e vegetais melhora a ação dessa bactéria no seu corpo. Mas existem, né, substâncias que podem também otimizar os níveis, né, dessa bactéria no seu organismo. Por exemplo, determinadas fibras, a pectina presente na maçã. E aí, essas estratégias, né, o seu nutricionista vai saber como direcionar melhor para você e adequar isso na sua dieta. Quero agradecer a você que me assistiu até o final.
compartilhe o conteúdo com quem possa se interessar com essas informações e até o próximo conteúdo.